Bom, pessoal, vamos dar sequência aqui, então, às nossas discussões sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Nessa segunda aula, a gente vai falar sobre transferência internacional de dados, sobre as sanções previstas na legislação, sobre a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e sobre a entrada em vigor da LGPD no Brasil. Afinal, a gente vai falar um pouquinho sobre questões específicas que os partidos e as campanhas políticas precisam estar bem atentas a partir da entrada em vigor da LGPD. Bom, sobre transferência internacional de dados, vocês lembram que na aula 1 a gente disse que um dos fatores que impulsionou a aprovação da lei no Brasil foi a entrada em vigor do Regulamento Europeu de Proteção de Dados, que tinha uma previsão ali de que só poderiam ser compartilhados dados dos países europeus com países com nível proteção, com nível equivalente de proteção de dados pessoais. E aí a lei brasileira também trouxe esse dispositivo, né, ao dizer no artigo 33 que a transferência internacional de dados ela somente é permitida para países ou organismos internacionais que proporcionem um grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto na legislação, quando for necessária para cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos de inteligência, investigação e persecução, e quando essa transferência internacional for necessária para a execução de política pública. No artigo 52, a lei traz uma previsão gradativa de sanções para quem desrespeitar a LGPD, começando pela advertência, passando por uma multa de até 2% do faturamento da empresa, o que pode chegar até R$2 milhões, uma multa alta, pela publicização da infração, ou seja, uma medida para você também gerar algum tipo de constrangimento público para a empresa ou para o órgão público que desrespeitar a legislação no tratamento de dados pessoais, pelo bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração, ou seja, você tem um determinado banco de dados e há um vazamento ali, e aí você pode bloquear como uma sanção também que todos aqueles dados sigam sendo tratados por aquela empresa ou por aquela entidade pública, e até chegar à eliminação de todos os dados envolvidos nessa infração. É importante a gente entender que tem um dispositivo no artigo 42 bastante interessante que diz que a pessoa, né, que for responsável dentro da empresa por causar a qualquer terceiros um dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, é responsável também por cumprir as sanções da legislação, ou seja, não é só a pessoa jurídica ou o poder público, mas o controlador ou operador que for responsável direto por aquilo. E quem tiver que reparar esse dano ao titular do dado pessoal que teve o seu direito violado, ele tem um direito que é chamado de direito regresso contra os demais responsáveis, na medida da participação no evento danoso. Por exemplo, se um órgão do poder público compartilhou um determinado dado pessoal com outro órgão do poder público e houve um terceiro compartilhamento e o agente lá na frente foi responsável por um vazamento ou teve algum problema, ele pode também responsabilizar os demais atores que foram responsáveis aí por coletar esse dado, por tratar esse dado ao longo da cadeia de tratamento do dado pessoal. Um dos principais mecanismos para a garantia da implementação da legislação no Brasil, previsto na lei, foi a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela foi prevista desde o início, mas quando a lei foi sancionada em agosto de 2018 pelo então presidente Temer, ele vetou os artigos que correspondiam à criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Na época ele disse que havia um vício de origem na iniciativa, porque o texto original que tinha sido enviado pela presidenta Dilma para o Congresso Nacional não previa especificamente uma autoridade específica, né, de proteção de dados. O Congresso incluiu isso no texto e o Temer vetou, dizendo que havia um vício de origem porque só o Poder Executivo poderia criar uma autoridade independente. Passados aí alguns meses desse veto, um dos últimos atos do Temer antes do final da gestão dele em 2018, via medida provisória 869, foi a criação da Autoridade, então, Nacional de Proteção de Dados. Mas, naquele momento, o presidente Temer criou a autoridade como parte
como parte da administração pública federal, integrante da presidência da República. E isso foi objeto, já tinha sido objeto de muita discussão no Congresso Nacional e foi objeto de muitas críticas, porque se entende que, a partir do momento que você tem uma vinculação direta com a presidência da República, há riscos sérios para a autonomia e para o funcionamento dessa autoridade de proteção de dados. Lembrando que o poder público também precisa ser fiscalizado, ou seja, o próprio governo federal vai precisar ser fiscalizado por essa autoridade, né? Então, isso foi objeto de muita crítica na tramitação da medida provisória no Congresso Nacional, mas também não foi possível mudar o caráter. O que a medida provisória, na sua aprovação na Câmara e no Senado, passou a incluir foi a previsão de que 2 anos depois houvesse uma determinação aí para que 2 anos depois fosse feita uma revisão sobre o desenho institucional dessa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, podendo eventualmente aí ser criada uma autarquia independente de fato da Presidência da República. Bom, como ela foi criada pela MP 869, ela foi criada sendo composta por um conselho diretor de 5 membros, nomeados, então, pelo presidente da República, com uma corregedoria, uma ouvidoria e também com um Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade vinculado a essa autoridade. Que competências ela tem? Ela passou a ter pela lei. Ela é responsável por editar normas e procedimentos que estão indicados ao longo da legislação, por deliberar na esfera administrativa a interpretação da legislação, né, principalmente em casos omissos, por solicitar informações a quem faz o tratamento de dados, aí a gente está falando do poder público das empresas em qualquer situação, por fiscalizar e aplicar sanções, essa é a principal função da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas também por difundir conhecimento sobre essas normas e sobre as políticas de proteção de dados no país, por elaborar estudos sobre práticas nacionais e internacionais de proteção de dados e por realizar consultas públicas. Como a gente falou, junto com a Autoridade Nacional, foi criado o Conselho Nacional de Proteção de Dados, que tem o caráter de ser um órgão multissetorial, envolvendo poder público, parlamento, empresas, sociedade civil e academia. Desculpa, a gente deu um probleminha no slide, continuando. O Conselho, então, é composto por 23 membros e ele tem, entre as suas competências aí, a mais interessante delas, que é propor diretrizes estratégicas para uma política nacional de proteção de dados pessoais no país. Ou seja, além da gente ter a Lei Geral de Proteção de Dados, a própria lei dá um comando para que o Executivo Federal, por meio da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e do auxílio do Conselho Nacional de Proteção de Dados, adote uma política nacional de proteção de dados no país, de maneira que essa questão passe a ser tratada de uma maneira bastante robusta pelo Estado brasileiro a partir do momento da aprovação da legislação. O CNPD também tem a tarefa de elaborar relatórios anuais de avaliação sobre a execução dessas políticas, sobre realizar estudos, debates e audiências públicas sobre o tema e por disseminar o conhecimento sobre proteção de dados para a população em geral. Essa questão pode parecer menor, mas, na verdade, parte significativa de uma lei pegar no país significa o quanto que os cidadãos estão apropriados dos direitos que eles passam a ter com essa legislação. Daí a importância aí de você ter mecanismos e obrigações mesmo de disseminação de conhecimento, de estudos, realização de debates sobre a proteção de dados pessoais no Brasil. Qual que é o problema que a gente enfrenta nesse momento? A LGPD quando ela foi sancionada em agosto de 2018, havia uma previsão para que ela entrasse em vigor 18 meses depois, ou seja, em janeiro desse ano, janeiro de 2020. Esses 18 meses seriam um tempo para que as empresas e o poder público pudessem se adequar à legislação antes da sua vigência, né? Quando veio a medida provisória no final de 2018, ela já adiou
aí não mais para janeiro, já colocou em agosto desse ano a entrada em vigor da lei no seu conjunto. Somente a criação da Autoridade Nacional e do Conselho Nacional de Proteção de Dados passou a valer em dezembro de 2018, justamente para que esses órgãos fossem criados desde aquela época para auxiliar o poder público e as empresas a se adaptarem antes da vigência começar a valer. Em maio desse ano, ou seja, meses antes da gente chegar em agosto, quando a lei passaria a valer de fato, o Congresso Nacional, já em meio à pandemia, e por conta principalmente dessa justificativa, aprovou num outro projeto de lei o adiamento da entrada em vigor da lei agora para janeiro do ano que vem, e jogou as sanções previstas ainda mais para frente, para agosto de 2021, né? E em paralelo a tudo isso, o governo Bolsonaro editou uma medida provisória, a 959, adiando toda a vigência da lei para maio do ano que vem. Pode ser que essa medida provisória não seja votada e que o Congresso não aprove, mas de qualquer maneira, em vez da gente ter a lei entrando em vigor agora em agosto, daqui a alguns meses, a gente vai ter, na verdade, ela entrando em vigor só em janeiro do ano que vem, e as sanções ainda só para agosto de 2021. O problema maior disso tudo é que nem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados foi criada ainda, ou seja, aquela ideia inicial de você ter uma autoridade auxiliando o poder público e as empresas a se adaptarem à legislação também está sem perspectiva de se concretizar. O governo Bolsonaro não tem falado absolutamente nada sobre isso desde o início da sua gestão. Entrando, então, agora um pouquinho em obrigações para os partidos políticos e para as campanhas políticas, esse é o último ponto aqui da nossa aula. Queria trazer para vocês algumas previsões que estão relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados na legislação eleitoral, nas resoluções do TSE, e reforçar alguns pontos da LGPD. Bom, a lei eleitoral, que é a Lei 9.504 de 1997, ela vem sendo atualizada, e ela, na sua versão atual, ela diz que pode haver propaganda na internet por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo candidato, pelo partido ou pela coligação. E aí, quando a gente está falando de endereços cadastrados, a gente está falando de dados pessoais, né? Mas ela veda, no seu artigo 57, a utilização, doação ou cessão de cadastro eletrônico em favor de candidatos, partidos políticos ou de coligações. Ou seja, já tem uma previsão na legislação de que o cadastro que vai ser utilizado pela campanha, ele precisa ser do próprio partido, do próprio candidato ou da própria coligação. Você não pode doar ou ceder esse cadastro em favor de candidatos. E aí, quem que não pode ceder? Todas as empresas, pessoas jurídicas também, sendo finalidades lucrativas ou não, que estão listadas naquele artigo da legislação eleitoral que impede o financiamento por parte dessas pessoas jurídicas. Ou seja, da mesma maneira que você não pode financiar, economicamente falando, uma candidatura, você também não pode doar nem ceder cadastro eletrônico em favor desses candidatos. A resolução do TSE do ano passado, que vale para as eleições desse ano, ela também proíbe, não só as pessoas jurídicas, mas também aos cidadãos em geral, a venda de cadastro de endereço eletrônico para finalidades, para campanhas eleitorais ou para partidos políticos. E ela fala, a resolução do TSE, que o tratamento de dados pessoais, inclusive a doação ou a cessão por pessoa jurídica ou pessoa natural, deve observar todas as disposições da LGPD. Ou seja, mesmo que a lei não tenha entrado em vigor, já há um comando da resolução do Tribunal Superior Eleitoral para as eleições desse ano que observe os dispositivos da LGPD. Então, independentemente dessa peleja que está acontecendo sobre quando que a lei vai entrar em vigor ou não, é fundamental que as campanhas já observem essas disposições que a Lei Geral de Proteção de Dados traz. E se a gente fizer uma análise em relação a isso, a gente vai ver, nas hipóteses de tratamento, que o consentimento é a única base legal possível para o tratamento de dados pessoais para fins de propaganda eleitoral.
Inclusive, não só o uso, mas também o compartilhamento desses dados com outros candidatos dentro de partidos, ou seja, um partido compartilha sua base de dados com várias candidaturas. A única possibilidade que a LGPD permite isso acontecer é mediante consentimento. E muitas vezes é importante a gente lembrar que os partidos ou que as candidaturas obtiveram esses cadastros para uma determinada finalidade. Agora, com a LGPD, você não pode usar esses cadastros para outra finalidade, né? Então, além do consentimento, é importante saber para que fins esses cadastros foram coletados e qualquer alteração na finalidade do uso desses cadastros deve ser comunicada aos titulares antes de você fazer uso desses dados pessoais, sob o risco de você estarem violando a Lei Geral de Proteção de Dados. Por fim, é super importante ter um cuidado especial com o tratamento de dados pessoais sensíveis. E quando a gente fala de dados pessoais sensíveis, se lembrar da primeira aula lá nas definições da lei, entram nas definições de dados sensíveis, dados de filiação partidária, de filiação sindical, de preferência ideológica. Então, esses costumam ser dados que as campanhas trabalham significativamente, né? E aí, vale olhar as previsões de tratamento ainda mais específico, o consentimento ele é ainda mais necessário e precisa ser feito de uma maneira expressa e individualizada para cada um, sobre o risco das campanhas e dos partidos não violarem a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Como a lei não está em vigor em geral, e ainda não existe uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, as sanções não vão ser aplicadas no processo eleitoral, mas ainda há uma dúvida e é importante as candidaturas se informarem em relação a isso com o Tribunal Superior Eleitoral, sobre como esse artigo 41 da resolução vai ser interpretado ou não, nesse contexto ainda de não vigência obrigatória da LGPD no país, mas desse comando que o artigo 41 dá sobre a necessidade de observar as disposições da LGPD. Então, estamos um pouco nesse contexto em que a Justiça Eleitoral vai precisar esclarecer os partidos, as campanhas, as coligações, sobre a aplicabilidade do conjunto da lei no processo eleitoral desse ano. É isso, gente, ficamos por aqui. Convido todo mundo aí também a ler a íntegra da legislação, porque tem vários aspectos que a gente não trouxe aqui nas nossas aulas, mas são bastante importantes de serem conhecidos por todo mundo.